Então, eu escolhi abordar áreas da psicologia, porque isso tem tudo a ver conosco, né? Afinal de contas, toda a evolução da espiritualidade ao longo desses 2000 anos passa pelo um aprofundamento do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, das formas de aprofundar no amor, as formas de evitar afastar-se de Deus. Então, isso tudo são conhecimentos psicológicos e, claro, que a gente pode aproveitar o que se conhece na psicologia também para tirar proveito, não só na nossa evolução pessoal, como na evolução espiritual também, que é o nosso principal objetivo. Eu separei aqui, para ficar um pouco mais didático, diferentes áreas, né? O temperamento, o caráter, a personalidade, de um lado, o cérebro, a mente, a alma e o espírito, de um outro lado. Todas essas coisas se interagem. Dá um resultado único, que é o nosso comportamento. Mas cada uma desses aspectos tem a sua participação, e na medida em que a gente entende eles, nós entendemos melhor a nós mesmos. O aspecto mais básico é o temperamento. O temperamento é um aspecto que está relacionado diretamente ao cérebro. O cérebro, formado numa gestação, ele possui suas conexões, as conexões entre os neurônios. Essas conexões não são inteiramente devido ao DNA, ao código genético. Elas são aleatórias. Duas pessoas com o mesmo código genético terão cérebros diferentes. A gente vê isso na prática, quando a gente vê gêmeos univitelinos com comportamentos, com padrões de resposta diferentes. São muito amigos porque cresceram juntos, mas são diferentes. Eu conheço até trigêmeos, sendo um deles canhoto e outros dois destros. Eles são idênticos, a gente vê que eles têm o mesmo código, mas essas conexões que são realizadas, elas são variáveis, ou seja, a mesma pessoa que seja gerada várias vezes, isso teoricamente é possível, mas não é o que se faz na prática. E cada vez ela teria um cérebro diferente. Tendo um cérebro diferente, terá um temperamento diferente. Os temperamentos, eles foram categorizados já há bastante tempo, né, desde a Grécia Antiga, e continua valendo, porque eles são bastante abrangentes. Existem muitos mais estudos, existem muito mais detalhes, mas os 4 tipos de temperamentos descritos na antiguidade continuam valendo e são úteis, e são o nosso ponto de partida. É curioso como a gente observa que certas características estão agrupadas, e isso nos permite entender os tipos de temperamentos. Não são coisas aleatórias, não são traços individuais que não têm nenhuma correspondência. São traços que estão geralmente próximos. E com isso é possível estabelecer tipos de temperamentos. Tá? Então, existe uma determinada formação, configuração cerebral, que faz com que se predomine um determinado tipo de temperamento. Há predomínios, não há exclusividades. Uma pessoa pode ser predominantemente sanguínea e ter traços coléricos. Pode ser predominantemente fleumático e ter traços sanguíneos. Não há nenhuma contradição nisto. Né? Vamos dizer, essa é a configuração natural que a gente observa, mas geralmente há um predomínio de um tipo de temperamento. Com isso, há configurações básicas que facilitam certas atividades profissionais,
certos tipos de relacionamentos, facilidades para algumas atividades ou para outras, atividades em grupo, atividades solitárias, atividades minuciosas, atividades gerais, são características que compõem muito bem uma sociedade, porque se não houvesse variações, haveria grande dificuldade de contornar deficiências. Com as diversas variações dos tipos de temperamento, habilidades, formas de se perceber as coisas, a gente consegue fechar tudo o que está se passando e temos mais chances numa sociedade de progredir. Então, há vantagem numa sociedade em que haja diferentes tipos de temperamentos, e não um tipo só. Isso é uma configuração até mesmo evolutiva. Dentro do que diz respeito à vida espiritual, haverá vantagens para algumas coisas e desvantagens para outras. Na vida espiritual, o que interessa é o mesmo fim a todos. Algumas pessoas terão mais facilidade para algumas coisas ou dificuldades para outras. A gente vê, por exemplo, no tipo sanguíneo, uma pessoa com essa característica, ela vai ter mais dificuldades em fazer oração, mas vai ter facilidade para fazer o apostolado. A pessoa com características melancólicas vai ter mais facilidade em fazer oração e mais dificuldade em fazer apostolado. São as características inatas de cada um, que nós nascemos, e nós vamos, pela nossa própria força, moldando isso de acordo com a necessidade. Não só para as características religiosas, como para aquilo que a gente quer. Não há necessariamente uma relação entre a característica de temperamento e o gosto. Quando há, ótimo, as coisas correm bem, mas nada impede que uma pessoa fleumática jogue bola bem, mas não se interessa muito por futebol. Já uma pessoa sanguínea que se interessa por futebol vai ter mais vantagens, porque ela quer e faz bem. Isso nos leva a buscar complementações na vida natural e na vida espiritual. Como a gente já falou muito, de oração ninguém está dispensado. Alguns terão mais facilidade, sempre. Outros não. Mas dificilmente alguém vai ter facilidade para tudo. Aí reside a maior parte da nossa luta, né? Vamos aproveitar as qualidades que a gente tem, as facilidades, mas vamos procurar melhorar naquilo que a gente tem dificuldade. A vida é assim. A vida espiritual também é assim. Não há algo diferente nisto. Terá tempos que precisaremos estudar, tempos em que precisaremos agir, tempos que precisaremos ser pacientes, tempos em que precisaremos ser muito ativos, tanto na vida pessoal quanto na vida espiritual. De acordo com o temperamento, haverá mais facilidade para uma coisa ou para outra, de acordo com o momento. Eu vou citar aqui as características das formas de temperamento. A título de curiosidade, não tem uma significância maior enquanto religião, mas não custa nada, né? O tipo sanguíneo, ele é, por características principais, é extrovertido, sociável, entusiasmado e otimista, né? O otimismo tem um lado biológico também. Isso faz com que facilite a fazer amigos, a ter mais energia, contaminar os ambientes, ser criativo, ser comunicativo, o sujeito que eleva o ambiente, que torna agradável. Se for uma pessoa de bom humor, vai fazer os outros rirem, será uma pessoa muito atraente, né? Será uma pessoa admirável. É curioso a gente observar isso, eu vejo como psiquiatra, que mesmo pessoas com essas características podem desenvolver depressão.
elas fazem os outros rirem, mas tem um sofrimento interno que ninguém imagina que existe. Depressão, assim como várias outras doenças, não poupa ninguém, pode acometer qualquer pessoa. Não é o tipo de temperamento melancólico que é propenso à depressão, não é. A depressão atinge sobre todos eles, da igual maneira. O problema do sanguíneo é que ele pode ser impulsivo, desorganizado, distraído, dificuldade de terminar as tarefas que são demoradas. O tipo melancólico. O melancólico é introspectivo, pensativo, sensível, perfeccionista. Perfeccionista no sentido de querer as coisas perfeitas, mas além da conta. Perfeccionismo vamos entender como sendo um defeito, não como uma qualidade. Por essas características, o melancólico tem boa capacidade de concentração, ele busca fazer as coisas bem feitas, tem um bom senso estético, busca a beleza, aprecia a beleza, é capaz de ficar admirando uma estátua, enquanto o sanguíneo vai dar uma olhada, achar legal e vai embora. O melancólico vai ficar admirando os detalhes de como aquilo foi feito. O melancólico também tem maior atenção nos detalhes. Tende a ser pessimista, tende a ter um perfeccionismo ao extremo, mais propenso à ansiedade e ao isolamento social, a estar só. Isso não incomoda tanto a ele estar só. Já o sanguíneo não gosta de estar só, ele gosta de estar com as pessoas, vai sempre fazer programas procurando as pessoas. O melancólico não, ele até pode acompanhar, ele não tem aversão, ele não tem a mesma sociabilidade. O colérico, ele é uma pessoa determinada, é uma pessoa com uma boa característica para liderança. Ele é confiante, assertivo, são características positivas. Ele tem uma certa autossuficiência, tem foco, determinação nos seus objetivos, iniciativa e alta produtividade. São muito boas qualidades, né? Só que, como liderança, eles acabam muitas vezes maltratando as pessoas que estão abaixo. Então, isso, numa coisa de equipe, ele pode ter espírito de liderança, mas se não souber ser gentil com aqueles que não têm a mesma capacidade dele, ele será agressivo e a produtividade da equipe dele vai por água abaixo. Muitas pessoas podem ter muita determinação, mas a tal ponto de que aquilo chega a ser, chega a levar ao esgotamento das pessoas. O colérico pode ser autoritário, impaciente, agressivo, dificuldade de aceitar as opiniões dos outros. Tem um forte controle emocional, parece ser insensível, mas tem uma sensibilidade sobre o seu autocontrole. O fleumático. O fleumático é uma pessoa calma, equilibrada e em quem se pode confiar. São características gerais. São pessoas pacientes, têm facilidade em lidar com situações difíceis. Não querem logo desistir, vão tentar resolver, não vão fugir à toa. Têm uma capacidade de adaptação, uma capacidade de diplomacia, o que facilita a lidar com desavenças. Seria uma característica adequada para um juiz, por exemplo, né? Em contrapartida, pode ser uma pessoa passiva, indecisa, procrastinador, que resiste a mudanças quando elas são aconselháveis. São pessoas estáveis, controladas. Evita, a si mesmo, estar em conflito com os outros. Prefere harmonia. Isso está parecendo um pouco leitura de horóscopo, mas isso é científico, tá? Isso tudo faz sentido, isso tudo tem relação. O que significa isso?
que quando eu encontro algumas características de um temperamento, eu posso dizer, sem que a pessoa diga, características que ela não falou, tá? Isso é científico. Tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande para isso, percebem e falam logo para as pessoas o que elas pensam, o que elas sentem, sem que elas tenham dito, tá? Isso é algo que, vamos dizer, é um recurso profissional ou um recurso individual para aqueles que têm uma capacidade, uma sensibilidade de leitura da, das características das outras pessoas. Um minutinho só. Eu falei do sanguíneo, do melancólico, do colérico, do fleumático. Tá certo, já falei dos. Por um momento achei que estivesse faltando algum. Bom, então olha só. Essas características são inatas, elas nascem com a pessoa e durarão a vida toda. Só que nós podemos educá-las. Nós temos capacidade de conhecer e liberdade de decisão. Aí entra, então, o caráter, né? Na medida em que nós começamos a ser educados pelos nossos pais, eles vão nos transmitindo valores, vão nos dizendo o que deve ser feito, o que não deve. Como criança, na maioria das vezes, a gente vai assimilando, vai aceitando, vai fazendo isto e vamos modelando os nossos traços de temperamento. Aquele que é mais quieto, os pais vão incentivar a que façam amigos, que chamem amigos para casa, que participe dos aniversários. Os que forem coléricos vão estimular a que não bata nos outros, que se contenha, é muito feio fazer essas coisas. E assim a gente vai, desde cedo, aprendendo a lidar conosco mesmo. A partir de certa idade, nós começamos a ter um pouco mais de liberdade e começamos a nos moldar. Uma pessoa, ela pode se equivocar nisto, o que não significa que que ela seja má. Uma pessoa pode buscar a verdade, mas uma outra pessoa pode buscar o sucesso. A princípio não está errado. Buscar a verdade é sempre bom. Mas aquele que quer o sucesso, ele talvez não se depare com a verdade sem que ele note que não está indo por um bom caminho. Na medida que o comportamento dele começa a dar errado, que as pessoas começam a se virar contra ele, ele pode repensar a sua própria atitude e se corrigir. Ele pode perceber que o sucesso é bom, mas não é o principal. É necessário chegar ao sucesso através da honestidade, né? Bom, as pessoas podem pensar assim. Outros podem pensar, não precisa ser pela honestidade. Desde que ninguém descubra que você esteja fazendo algo errado, não tem problema. Aí já é uma forma de pensar mais perigosa e que acabará dando problemas, nós sabemos. Mas uma pessoa não é necessariamente má por pensar isto. Ela pode se corrigir. Ela pode ver que, olha, no fundo, mesmo que ninguém descubra, eu sei que eu não fui bem, que eu tenho alguma coisa errada com isto, né? Esse aspecto é o aspecto do caráter da pessoa. O caráter direciona por onde você vai querer andar. Você faz a sua escolha. Você quer ter uma certa integridade, você não vai roubar, não vai mentir, não vai maltratar e vai cuidar das suas coisas. Vai respeitar as coisas dos outros. Vai experimentar viver assim e vai se sentir bem. E, tá ok, é bom viver assim. Então, a pessoa acertou nas escolhas dela. Mas uma pessoa que não teve a oportunidade de ter essa instrução, ela pode fazer escolhas erradas. Ela pode ser distorcida, ela pode ser convencida de que o mundo, na verdade, prevalece o mais forte. Então, ou você será dominado ou dominador.
Se você quer ser dominado, que encontre o seu emprego. Mas se você quer ser dominador, você tem que se valer de tudo, nem que seja pela força ou pelas armas. Bom, cada um vai fazer a sua escolha e vai ter o resultado disto, tá? O caráter, então, que dita as normas para a pessoa de acordo com o temperamento que ela tem, vai resultar na personalidade. A personalidade é o construto psicológico eh, mais complexo do que esses dois. O temperamento é razoavelmente simples de se entender, o caráter também como aspecto moral. A personalidade, ela não está plenamente definida, ela ainda existem diferentes linhas, não podemos dizer que uma seja melhor que a outra, podemos dizer que todas elas descrevem a realidade, podemos escolher alguma que se adeque mais, né? Dentre diversas linhas, existe a mais famosa, que é os grandes cinco, os the Big Five, tipos de personalidades. Outros são os tipos biológicos de Eysenck, e, e por aí afora. Existem várias teorias, mas o que acontece é que todas elas tentam buscar uma previsão do comportamento da pessoa, o que é perfeitamente legítimo, mas terá que se avaliar outras coisas além do temperamento e do caráter, que estarão sempre presentes. Teremos que avaliar a história da pessoa, a forma dela perceber, os objetivos, as chances que ela teve, o ambiente familiar. Então, haverá muitas outras coisas que estarão contribuindo para o comportamento daquela pessoa. Na personalidade, será considerado como um traço da personalidade de cada pessoa aquilo que ela assimilou como uma forma de comportamento adequado para si mesma, aquilo que ela quer. Isso está fortemente ligado ao caráter e à espiritualidade. Veja que a espiritualidade impõe regras. Ela não aceita comportamentos de exclusão de Deus ou da ofensa de Deus. Se você escolhe viver a espiritualidade, uma série de coisas que talvez você fizesse antes terá que mudar. E terá que passar a fazer outras coisas que não costumava fazer. Há aí uma mudança do comportamento. Há uma reestruturação da personalidade. A espiritualidade afetará a personalidade da pessoa a ponto dela ser constituída como um bloco previsível de comportamento. Bem, voltando ao cérebro, nós temos uma situação bastante complexa e altamente vantajosa, que é o que a gente chama de epigenética. A epigenética é uma característica do código genético de se adaptar às situações específicas de cada ambiente. O cérebro é, por si, altamente adaptável. E, além disso, ainda existe a capacidade de modificação da expressão de certos genes dos neurônios, nos adaptando a uma situação ou a outra. Um exemplo que a gente pode entender disto é o transtorno de estresse pós-traumático. Uma pessoa que tenha passado por uma determinada situação sobre a qual nem todos apresentarão o mesmo resultado, ela pode levar à expressão de genes nos neurônios daquela pessoa, que passa a exibir um comportamento que não existia antes, de forma prolongada. A pessoa passa a ter um sofrimento que não existia antes e um comportamento de evitação que não existia. Se ela vive um trauma forte, por exemplo, um assalto violento num ônibus,
ela pode se tornar incapacitada a andar de ônibus. Isso é uma expressão no cérebro da pessoa. Eu estou usando este exemplo de uma patologia porque é mais fácil de entender. Isso acontece o tempo todo com as nossas rotinas. Na medida em que a gente tem as rotinas de vida espiritual, nós vamos moldando o nosso cérebro para isto. Novos circuitos começam a ser formados. Estudos com meditação, não necessariamente espiritual, mas com o poder de concentração, coisas assim, já nota que no cérebro há uma modificação. Então, quem vive a vida espiritual a fundo, provoca no seu próprio cérebro uma modificação. Isso não é uma coisa espantosa, isso é algo rotineiro. Isso foi visto, por exemplo, com os taxistas, pelo menos em Londres, onde eles precisam saber qual é o melhor caminho de um ponto ao outro de cabeça, antes de existir GPS. Viram que essas pessoas têm certa parte do cérebro aumentada, depois de 2 anos de treinamento, né? Lá eles têm esse tempo, não basta ter carteira de motorista, tem que ser aprovado num teste em que se pergunta não qual o caminho, mas qual o melhor caminho para um ponto ao outro. E existe uma transformação no cérebro dessas pessoas, dos taxistas. Assim como existe nos músicos, que passam a ter uma sensibilidade musical muito superior a outras pessoas, no sentido de saber as letras, encontrar as harmonias, lembrar-se das músicas. Há uma modificação no cérebro dessas pessoas de acordo com os hábitos que elas estão fazendo. No mundo espiritual, a mesma coisa. Na medida em que a gente faz as nossas orações, temos a nossa vida, passamos a incorporar a forma cristã de viver, o nosso cérebro vai se amoldando a isto. Nós passamos a ter facilidade para agir daquela forma. Nós buscamos viver a mansidão. A mansidão é o oposto à vingança. É natural que alguém nos maltratando, nós queiramos revidar. Na medida em que a gente se esforça para isso, isso vai se tornando mais fácil, porque isso vai se assimilando no cérebro, vai se solidificando no cérebro das pessoas. E assim, a gente vai tornando-nos cristãos de corpo e alma, de fato. Né? Bom, a gente já teve que falar, porque eles se misturam, a questão cerebral. Né? Do cérebro partem os temperamentos, os princípios de caráter passam pela alma. Nós temos uma inteligência cerebral, como os animais também têm, uma inteligência pequena, mas que existe nos cérebros dos animais superiores. Mas nós temos uma inteligência da alma, que é capaz de assimilar conceitos. Essa inteligência não está acessível à inteligência biológica. A inteligência de entender o significado das coisas está na alma, embora a alma esteja no corpo, né? A gente estabelece divisões pedagógicas e isso nos confunde. Eu não posso dizer que a alma seja uma entidade flutuante dentro do nosso corpo. Ela está no nosso corpo. Eu não posso separá-la do corpo. O cérebro é o órgão da nossa consciência, é o órgão em que nós exercemos a liberdade dada na alma, né? Deus deu a capacidade de decidir e escolher a alma que está misturada no cérebro. A alma humana não é igual à alma dos anjos. A alma dos anjos nasceram prontos, né? Os anjos, eles possuem a capacidade de entender plenamente, perfeitamente as coisas.
Nós não temos essa capacidade. Nossa alma, ela cresceu junto com o cérebro. Há um tempo atrás, eu imaginava a nossa alma como sendo uma alma madura, de grande elevação desde o início, e esperava que a pessoa amadurecesse para poder se manifestar enquanto estava presente naquele corpo. Não é assim. Nós, em algum momento, passamos pela infância e nós tivemos uma alma infantil. A nossa alma cresceu com o nosso cérebro. O nosso conhecimento, as nossas experiências são compartilhadas na alma também. Então, nós temos uma alma que se modifica desde a sua concepção até a morte. Coisa que os anjos não são, eles sempre foram os mesmos. Eles tiveram um momento de fazer a decisão deles, de ficar com Deus ou sem Deus. Nós não. Nós fazemos essas escolhas o tempo todo. Nós tivemos uma alma imatura, nós tivemos uma alma infantil, uma alma ingênua, que não pecava porque não conhecia o mal. Mas, para ganhar liberdade e maior exercício do nosso poder de decisão, ela teve que crescer e aí passou a conhecer outros caminhos que não eram os bons caminhos, que nos possibilitou nos afastar de Deus. Bom, esse é o caminho que Deus quis, para que, por outro lado, fosse possível também que a pessoa se aproximasse mais inteiramente, mais intensamente de Deus. Imagina que estivéssemos a vida toda uma alma infantil. Não seríamos capazes de amar tanto a Deus quanto uma alma adulta. Então, é justo que a gente tenha a chance de chegar a uma alma amadurecida para poder amar mais intensamente a Deus. Se fôssemos sempre criança, nós amaríamos de uma forma muito menos perfeita do que sendo adultos, apesar dos riscos que existem na liberdade do adulto em querer viver por conta própria. A formação do temperamento, passando pelo caráter e a personalidade, fazem com que a alma se aperfeiçoe ao longo do tempo. E haverá um momento em que esta alma vai decidir se quer receber ou não a Deus em si. Essa alma, bom, vamos falar da religião católica, que fica mais fácil. A partir do momento que fomos batizados, foi reaberta a nossa ligação com Deus. Foi reaberta a conexão. A isto nós chamamos de vida espiritual. A alma é imortal, o espírito pode ser tirado da alma com um pecado grave. Nós não perdemos a nossa liberdade nem a inteligência num pecado, mas nós perdemos a nossa vida espiritual com o pecado. Então, o espírito não é o mesmo que a alma. O espírito habita na alma. O espírito é a conexão com Deus, que só ocorre com a nossa intenção de querer que isto aconteça. Desde o temperamento até a nossa personalidade, passa por essas fases esse desejo. Porque uma pessoa que decida permitir que Deus entre em sua alma, ela estará fazendo uma série de renúncias às coisas que não agradam a Deus e tem que assumir a responsabilidade desta escolha. Assim, dependendo da personalidade que temos, nós teremos mais facilidade ou dificuldade em viver a religião.
em aceitar Deus em nossa alma. Sem Deus, a nossa alma está viva, nós estaremos exercendo ela o tempo todo. Mas se num momento nós decidirmos abrigar Deus em nós, pedir desculpas pelos erros, confessar os pecados e receber de volta a vida espiritual dentro de nossa alma, nós a estaremos acolhendo com o nosso temperamento, com as nossas tendências naturais, nós deveremos ser firmes nas decisões de caráter e exerceremos essa espiritualidade com a nossa personalidade. As pessoas não precisam ser todas iguais. Elas precisam ter o mesmo objetivo, que é buscar a Deus. Mas cada um amará a Deus de acordo com a sua própria personalidade, dentro dos seus próprios temperamentos. Haverá uma coincidência de valores do caráter, mas nós amaremos a Deus com as condições cerebrais que tivermos. Há pessoas que terão muito melhores condições de amar a Deus pela característica de vida mental saudável. Quanto mais saudável um cérebro, mais fácil, maior facilidade ele tem de exercer sua atividade. Mas é claro que as pessoas que têm um cérebro saudável não podem ser postas em vantagem contra aquelas que não têm, do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista humano, sim. Uma pessoa que tem um cérebro doente não conseguirá ter o mesmo desempenho de quem tem um cérebro saudável. O desempenho humano será diferente, mas a capacidade de amar, nós não vemos. É algo muito complexo. Você ver uma pessoa com síndrome de Down, que tem um grau de retardo, ela não vai conseguir conhecer a Deus com a mesma plenitude de uma pessoa muito inteligente. Não vai. Mas uma pessoa muito inteligente necessariamente não ama a Deus. Ela pode escolher amar a si mesma. Então, para Deus, ainda que a pessoa tenha uma grande limitação, basta que tenha um pouco de boa vontade para receber a Deus e ter essa ligação. Ainda que ela não seja capaz de entender as características de Deus tão bem quanto uma pessoa inteligente. A capacidade de amar é o que vale. A capacidade de confiar, de abrir-se, e isso nós vemos em todas as pessoas. Não podemos dizer que todas as pessoas com síndrome de Down são boazinhas e só por terem isso já estão salvas. Não é bem assim, elas têm algum grau de liberdade. E as pessoas inteligentes é muito mais fácil avaliar. Existem situações mais complexas sobre as quais eu não saberia falar, como, por exemplo, o autismo grave. Eu não sei exatamente como é que as coisas funcionam, eu precisaria estudar mais a respeito disso, mas não é o nosso foco aqui. Assim, nós vemos como somos seres completos, né? Desde o nosso DNA, gerando temperamento, passando pela inteligência, formando caráter, resultando na personalidade, que abriga a sua alma e se dispõe à abertura de Deus na vida espiritual. Tudo está junto o tempo todo. A gente divide, como eu falei, de forma pedagógica, mas está tudo junto ao mesmo tempo, né? Muito bem. Então, eu acho que é isso que eu teria de mais relevante para dizer, e eu vou, então, interromper a gravação agora.